Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos à nossa terceira live. Amanhã teremos a última. A gente está aqui desde terça. Só para lembrar, todas as lives, terça, quarta e hoje e amanhã, todas ficarão no feed, tá? Todas essas semanas de live que a gente faz, agora a gente deixa no feed para que vocês consigam assistir outras vezes e aí, quando quiser assistir novamente, tiver alguma dúvida, então a gente não está mais tirando, tá bom? Então, eu vou só dar uma explicadinha do que a gente fez rapidamente, porque vocês têm a opção de assistir novamente, e aí a gente começa com a aula de hoje, tá bom? Então, são 4 aulas. A ideia dessas lives dessa semana era mostrar para vocês um pouco do que a gente pode fazer para pintar cerâmica de uma forma mais livre, sem necessariamente ter tanto risco, sem necessariamente ter uma professora do lado. Eu sempre incentivo as alunas a pintarem sozinhas, em casa. Eu acho que dessa forma a gente consegue ir melhorando, enxergando o que está certo, o que está errado, entendendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, a ideia era isso. E para isso, eu ensinei algumas técnicas justamente para vocês conseguirem fazer dessa forma mais dinâmica, mais tranquila. Então, a gente fez o paper transfer, e aí eu expliquei para vocês que a gente pode fazer em peça antes da queima, na peça de queima, enfim, dá para vocês voltarem às lives, tá? Não vou ficar tão repetitiva. Mas só para mostrar o que é o transfer. E amanhã, gente, eu vou juntar. Eu estou modelando, né, a aula de amanhã. Eu vou fazer todas as peças num prato que eu chamo sempre essa técnica de mosaico. Então, vai ser um prato com várias técnicas. Então, durante a live, eu vou falar um pouquinho de cada e aí vai ficar um prato bem bonito depois, até para vocês, quem quiser copiar e fazer igual, como uma sugestão. Então, esse aqui, que eu fiz nesse prato que eu vou pintar hoje, como eu tinha falado ontem, eu vou acabar esse aqui. Então, eu usei esse transfer, apliquei com a esponjinha, e aí eu recortei no formato de flores, tá? Na sequência do transfer, eu usei os carimbos, deixa eu ver qual foi. Eu usei o de folha, tá? Esse que eu usei foi o galho folha G. Os carimbos são da minha colega Michele Moisés, tá? É da Carimbe Cri e é uma parceria dela com a Michele Moisés, tá bom? Elas desenvolveram para porcelana e é um produto muito bacana e eu acabei adaptando para cerâmica. A gente passa com o rolinho e aplica na peça. Então, amanhã, só lembrando, amanhã eu vou fazer um pouquinho de cada nesse outro prato que eu estou chamando de mosaico. E hoje também eu vou aplicar a borboletinha, que é essa aqui, ó, em cima dessa estampa que eu já fiz, tá? A que eu estou usando agora, então, é a borboleta alegre, também da Carimbe Cri. O Juan colocou aí o arroba deles, tá bom? Então, só lembrando, esse é o galho folha G e esse borboleta. Tem vários modelos, várias opções, ó. Depois vocês entrem lá no site delas e elas têm muita opção. Tem bastante, para quem gosta de novidade, tem muita coisa bacana. Então, nesse prato, até agora a gente fez o paper transfer e o carimbo de galho folha G. Agora eu vou explicar para vocês como a gente faz as borboletinhas por cima, tá?
Eu vou até pegar aqui, ó. Eu fiz isso no meu, na aula do clube, ó. Eu expliquei, isso aqui é uma aula do meu clube online, tá? E aí aqui eu tô fazendo parecido. Então a gente fez na aula esse, é um porta-torta, né? Que pode colocar um pezinho viraboleira. Então aqui eu sobrepus a borboleta e aqui eu fiz sem a parte de baixo, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários, que a gente consegue responder. Deixa eu ver se eu perdi algum comentário, alguma pergunta. Enquanto isso, o pessoal vai entrando na live. Amanhã a gente tem live também às 6, tá bom? Acho que boa noite do Chile. A Rosita, que eu acho que é minha aluna do clube também. Silva, Dulcineia, boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. A Clóris está falando que gostou da aula. Que bom. Regina, boa noite. Boa noite, gente. A gente eu sempre que faço semana aqui de aula, eu tento fazer uma coisa diferente, uma novidade. E essa semana a minha ideia era essa, que vocês conseguissem pintar de uma forma mais leve, mais avulsa, né? Sem a professora, sem um outro modelo. Né, isso aqui é bem livre, vocês podem fazer outro tipo de recorte, tá? Então agora eu vou fazer a borboleta e eu vou explicar para vocês. Oi, Cris. A Cris estava até agora aqui fazendo aula. Ó, eu vou explicar para vocês mais uma vez, até porque sempre tem gente nova no perfil, né? Quando que a gente usa o corante e quando a gente usa SC? Nesse aqui eu usei o corante, tá? Eu usei o EZ32, que é um turquesa muito bonito. Para fazer o contorno do transfer, eu vou usar também um corante, só que esse aqui é o OS 185 da Crisantos, que é uma outra marca muito bacana também. Então são as duas marcas básicas que basicamente eu uso essas duas. A Duncan, que agora é Meiko, e a Crisantos. Quase todo o meu material é dessas duas marcas. São marcas importadas, mas que eu confio que tem muito tranquilo de trabalhar, quase não dá problema. As tintas vêm sempre da mesma cor, então é uma tinta que eu indico de olhos fechados. Silvia está perguntando se eu vendo o transfer. Eu não tenho transfer aqui para vender. Eu indico, vou pedir para o Juan marcar a Zeramix, acho que até ele já marcou, que é a mesma loja que também tem todas as tintas. Eu sou parceira deles, então eu revendo algumas tintas. O transfer eu não tenho aqui para vender. Tenho poucos modelos, bem pouco para algumas alunas, mas então eu passo o endereço deles. Vocês podem falar com a Sui, falar que assistiram a minha aula e lá tem uma variedade muito grande. Então eu acho mais interessante passar o endereço para vocês, tá? Eu vendo alguns materiais, mas os que eu não tenho tanta variedade, eu acho mais interessante passar a fonte para vocês. Assim como o carimbo, ó. Entrem em contato com a Carimbe Cri e vocês vão ter toda a linha deles, tá? E aí, voltando às tintas. Então, a base eu fiz de OS, hoje eu vou usar o SC. O SC é um esmalte, então eu consigo sobrepor, consigo fazer fundos. E uma coisa que é importante vocês entenderem é que as tintas, elas mudam muito depois da queima. Então, ó, a gente sempre tem aqui no ateliê mostruários de cores. Esse aqui é da Crisantos, que é a marca australiana que eu falei. Até existe o mostruário deles, eu até tenho, mas esse aqui eu fiz e eu acho que ficou super bem
fácil para vocês identificarem, porque eu fiz uma pincelada, pincelada mais clara, 2 e 3. Então, dá para vocês entenderem direitinho como a tinta se comporta. Por exemplo, ó, 185, que é esse que eu estou usando. É um azul bem vivo, né? A hora que queima, ó, ele fica um pouquinho mais queimado, um pouquinho mais cobalto, tá? Ele é bem cobalto, na verdade. E aqui eu coloquei em cima as cores que são correspondentes, tá? Então, ele corresponde ao 0,23 da, da Duncan. Como eu aqui uso basicamente essas duas cores, então as alunas conseguem se sinalizar e entender um pouco melhor através desse colorido. Então, as cores não ficam do jeito que estão no vidrinho. A gente sempre tem que olhar, eu gosto sempre de repetir, porque sempre tem aluna que pergunta, como fica esse azul? Gente, eu tenho sempre isso aqui para olhar. Eu nunca faço de cabeça. Por mais experiência que eu tenha, quando eu vou começar a pintar uma peça, eu pego o meu catálogo. Quando eu estou em casa não tenho esse aqui, eu entro na internet e pesquiso as cores pela internet. É muito fácil. Inclusive no site da Zeramix, eles têm todas as cores. Então, quem não tiver esse catálogo de papel ou tiver dificuldade para entrar na internet, entra no site da Zeramix que eles já fizeram esse serviço para a gente. Então, tem todas as cores lá, tá bom? Então, não olhem tinta pela embalagem. Sempre depois de queimar. Isso aqui está queimado a 980, que é a temperatura que a gente trabalha aqui no ateliê. E hoje a gente está fazendo essa peça para queimar 980. Eu faço, às vezes, alta temperatura, mas a aula de hoje é para 980. Só para mostrar para vocês, o transfer, ó, depois de queimado ele fica assim. E esse aqui foi queimado na alta, foi queimado a 1210, 1220, tá bom? Então, só para falar para quem faz alta temperatura, que o transfer também aguenta, tá? E o que a gente vai usar hoje, ó, esse aqui então é mais diferente ainda, ó. Eu estou usando o SC58, que é um azul bem forte, e aí, ó, meu outro catálogo de cores, ó, é esse aqui dessa tinta que eu estou usando, que é o SC58, que é esse, peraí, cadê 58? Aqui, ó, gente, é esse azul aqui, ó, olha como é diferente, totalmente diferente. Olha a cor antes e olha a cor depois que queima. Então, não dá para olhar pela embalagem. De novo, vocês têm que ter a imagem da tinta já queimada para vocês conseguirem pensar em contraste quando vocês estiverem fazendo em casa, sem a professora, tá bom? Ou até quando vocês estiverem na aula e quiserem entender um contraste. Então, ó, SC eu vou usar hoje e o EZ eu usei ontem. E hoje eu vou usar também um pouquinho para filete. Então, ó, para vocês guardarem, o SC eu sempre uso para fundo, sempre uso para alguns acabamentos de borda, e é a mesma tinta CN da Duncan, tá? Quem tiver CN, hoje eu falei na aula e vou repetir aqui, quem tiver CN, que é a tinta antiga, não jogue fora, porque ainda as tintas não ficam estragadas não, é só colocar água filtrada. Vamos lá, começar a pintar. Então, vou usar o 58. Eu quis uma cor escura para ela realçar. Vou por aqui. Como que eu faço para trabalhar com o carimbo? Eu uso aquele rolinho. Esse rolinho aqui, ó, da Condor, tá? É fácil achar. Ó, o ponto da tinta é importante para vocês entenderem. Ó,
Vou pegar um pouquinho de tinta, vou misturar para chegar no ponto que é bom para trabalhar. Eu sempre vou colocando tinta aos poucos, tá? Não coloca tudo de uma vez. Tudo que a gente tiver de tinta na paleta e não usar, é só recolher depois. Nada é lixo, só recolher. Ó, com o auxílio de uma espátula, eu amasso bem até chegar no ponto que eu quero. Gente, se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, tá bom? Se tiver atrapalhando muito, daqui a pouco a gente tira os comentários, mas eu acho que por enquanto não chega a atrapalhar. Eu tô de olho aqui, se eu perceber que atrapalha, eu peço pro Juan tirar. Boa noite, Anete. Tem muita gente que eu não conheço, então enquanto eu amasso aqui, deixa eu só falar rapidamente. Meu nome é Paula, eu sou ceramista, dou aula há um tempão de cerâmica e tenho o meu curso online, que a gente dá, eu dou aula a cada 15 dias, na verdade 2 vezes por mês. São aulas de 1h30, 2 horas de duração. Cada semana eu dou uma técnica diferente. As aulas têm o mesmo formato que essa que vocês estão assistindo aqui, tá? São gravadas, eu consigo conversar com vocês, só que depois essas aulas vão para a plataforma de curso online que hospeda os meus cursos, que é a Hotmart, tá? Quem tiver interesse em entrar e fazer parte do clube, tem 2 possibilidades. Tem o clube número 1, que é para quem está começando, e tem o clube master, que é para o pessoal que está um pouquinho mais avançado. Quem tiver interesse, manda uma mensagem e a Thalita entra em contato, tá? Oi, Sandra. Boa noite. Sandra é minha aluna há um tempão, faz tempo que ela não aparece. Saudade, Sandra. Ó, então vamos lá. SC 58. Amassei bem, porque ela estava meio durinha, vocês viram? Viva Barro falou que é só digitar o arroba. Ah, eu não sabia. Ó, então amassa. O ponto da tinta, ó, é esse, ele tem que ficar molinho. O rolinho, aqueles rolinhos até de pintura, tá? Esse é da Conda. Ele vem seco. Eu gosto de trabalhar com ele seco. Aí eu vou colocar aqui e vou, ó, tira sempre o excesso, né? Pegando aos poucos e vou passar por cima do carimbo. Ontem, para fazer as folhas, eu usei EZ. Hoje eu estou usando SC, até para vocês entenderem que a gente pode usar as 2 possibilidades no carimbo, tá? Esse aqui eu quero que sobreponha mais, então estou usando SC. O de ontem eu queria que ficasse mais profundo, com essa cara de mais apagada, então usei EZ. Para cada técnica a gente usa uma tinta diferente. Tem uma variedade enorme de tinta, de números, de cores, e aí o clube e as aulas presenciais também são para auxiliar vocês nesse sentido, tá bom? Boa noite, Ornella, é Rose, né? Ó, tem um monte de aluna minha aqui do clube online. Ó, então, a borboleta tá aqui, eu só passei o rolinho, presto bem atenção para ver que pegou em tudo. Sim, as 2 tintas a gente tem que passar esmalte. O SC, se ele tiver bem fechado, não precisa, mas como aqui eu vou passar em tudo, inclusive no transfer, então eu vou esmaltar esse prato inteiro. Quando ele tiver queimado, eu sempre posto as peças que saem do forno. Ó, aí eu venho aqui, apoio, presto atenção. Eu já fiz ontem, mas estou fazendo mais uma vez só para vocês verem. Ó, aperta bem e puxa. Ó, já ficou bem marcado. Depois eu ainda vou escurecer um pouquinho mais. Essas cores ficaram bem bonitas. Aliás, é meio que a cor da minha roupa. Ó.
Aqui aconteceu uma coisa que é legal acontecer na aula para não acontecer com vocês. O meu carimbo é cheio de recorte. Repararam que entrou tinta aqui nesse buraquinho? Quando acontecer isso, não deixe, tá? Pega um pouquinho, um pincel, qualquer pincel que vocês tiverem, um palitinho e, ó, tira, senão às vezes deforma um pouquinho o carimbo. Sempre a gente olha, faz com calma para ver se tem tinta em tudo. O movimento do carimbo, estava falando ontem, é importante a gente ir brincando com o carimbo. Ó, então aqui eu estou com ele nesse sentido para cima. Essa daqui, ó, eu vou dar uma mexida e vou fazer ao contrário. Deixei uns espacinhos onde eu queria que ainda tivesse carimbo. Nesses espaços eu estou colocando as minhas borboletas. É bem livre, tá? Eu só estou dando uma sugestão de como fazer. Ó. E aí, o contraste, eu sugiro sempre fazer com cores que estão no transfer. Então, eu usei um turquesa, que ele tá aqui no meinho, e um azul marinho, que também tá aqui, tá? Eu não gosto de ficar colocando muitas cores, principalmente para aula como de agora, porque se vocês não tiverem muita experiência com cor, às vezes a gente se perde em utilizar tanta cor. Ó, vou colocar uma aqui, virada para dentro. Posso até fazer meio que assim, ó, saindo. E tiro. Vamos ver onde mais ó, vou mostrar para vocês. Eu ainda vou passar tinta em cima dessa borboleta, tá? E por isso que eu usei o SC, porque agora eu vou fazer uma gota em cima da borboleta. Se fosse com o EZ, não daria. O EZ não é uma tinta própria para fazer gota, tá bom? Ó, então eu vou colocar mais uma aqui, quase que inteira, e vou pôr mais uma aqui, que eu quero fazer bem cheinho. Então, ó, não tem segredo. Rolinho, tinta, passa com cuidado, vê se pegou bem. Ó, não tem esses carimbos, eles são altos. Então, é muito difícil a gente errar. O que pode acontecer é só aquilo que eu falei para vocês, ó, juntar tudo e ficar uma massa. Então, aí é só também tirar o excesso. Ó, vou fazer mais uma aqui. Tira com cuidado. Ó, vou aproveitar esse outro lado e já vou fazer. Peraí. Ó, fazer aqui. Tá dando para entender, né, gente? Se vocês tiverem dúvida, me mandem mensagem. Ó, aí já consegui colocar várias, acho que já tá ok. Com a mesma tinta que eu usei, eu quero que fique mais forte essa borboleta, que ela aparente estar em cima. Então, eu quero que ela fique mais evidente. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica de gota. Então, eu vou colocar água, do mesmo jeito que a gente faz fundo, do mesmo jeito que a gente pinta uma área muito grande, a gente faz essa técnica de gota. Então, eu vou colocando água, ó, suficiente para ela pingar. Ó. Amassa bem para tirar o gruminho. Quando eu perceber que ela tá bem pingando, ó, ainda tá um pouquinho dura. Dá até para pôr um pouco mais de água. Pôr mais 2 gotinhas. E aí eu vou pegar o pincel. Vou pegar um pincel filetinho
Vou encher meu pincel de tinta e eu vou fazer isso, ó, vou repassar a, a borboleta. Eu quero que ela fique mais alta, mais escura. Então, vou repassar. Isso aqui também, ó, é muito bacana para quem tem dificuldade de desenhar. Às vezes não gosta de desenhar, quer fazer uma peça, algum jogo. Isso aqui é muito legal para fazer jogo. Então, é uma opção para quem quer pintar em casa. Ó, tô passando mais uma vez. Quando queimar vai ficar bem mais escura, porque eu mostrei para vocês essa cor é forte, né? Então ela vai sobrepor nesse fundo mais turquesa que eu usei antes. Tá dando para vocês verem e entenderem, né? Só tô virando um pouquinho mais para mim, senão eu não consigo enxergar o desenho da borboleta. Mas, ó, basicamente é isso. Eu pego bem gordo e repasso. Poderia deixar sem essa camada de tinta? Até poderia, mas o que eu quero fazer nesse prato é que as borboletas fiquem bem evidentes. Então, eu estou repassando a tinta. Se eu não repassasse, ela ia ficar, mostrar para vocês como ela ia ficar. É esmalte que eu estou usando agora, Maria. Eu usei embaixo o corante, agora eu estou usando sobre o esmalte, tá? Ó, ela ficaria assim. E também é bonita, tá? É que eu quis mostrar mais uma coisa para vocês, ó. Com o SC, ela fica mais forte. Então, ó, aqui foi corante EZ32 e aqui por cima tá sendo o esmalte SC58. É um azulão bem forte. Na hora de fazer o contorno, eu vou contornar essas flores, aí eu vou usar o corante também. Ó, vou passar aqui. Depois eu vou passar esmalte em tudo, porque eu quero que ele tenha brilho esse prato. Eu vou fazer o torno também. Quero explicar para vocês um pouco como a gente faz o torno nessa borda. Ó, então, faço o contorno e depois preencho. Estou usando aqui um filete, esse pincel é um Condor, é um pincel que é bem, eu indico bastante para as minhas alunas comprarem. É um pincel que tem um preço bem bacana e é muito bom. Eu gosto bastante desse pincel. Então, quem quer um filete bom para comprar e que não seja um preço muito alto, marquem aí, 422,00. É a minha dica de pincel. É fácil achar, não é um pincel difícil de achar. Então, qualquer loja de material artístico tem. A Condor, essa linha da Condor 422 é muito boa. Eu gosto sempre de passar pincel, porque sempre as alunas têm dificuldade e acabam comprando um monte de pincel e não são pincéis que a gente possa usar tanto. Então, esse aqui é certo, ó, 422,00. Então, vou fazer mais uma, depois eu vou passar para o outro, ó. Esse azul, gente, vai ficar muito mais forte, muito mais intenso, tá? Depois eu mostro para vocês como vai o azul, como é que vai ficar. O carimbo tem essa característica de ficar, ó, ele não fica totalmente fechado. Primeiro, eu poderia ter colocado mais tinta, mas eu gosto dessa forma que ele fica. Eu acho que dá uma cara de carimbo. E a ideia desse prato não é dizer que foi pintado
folhinha por folhinha. A ideia é que fique essa marca mesmo. Então, isso para mim não encaro como um defeito, tá? Outro dia uma aluna falou, mas me dá aflição, parece que é mal feito. Não, eu acho que é justamente essa ideia de aparentar ser um carimbo, ser uma técnica diferente, que fica interessante. Se a gente quiser fazer direitinho, aí seria outra técnica, tá? Hoje a proposta é fazer essa técnica mais descontraída mesmo. Ó, então, fechando. Quando vocês repararem que a tinta tá ficando grossa, não continuem. Ponham um pouquinho mais de tinta, de água, desculpe, e amassa novamente, tá? Senão não corre, fica chato para pintar. Prestem atenção sempre na textura da tinta. As tintas que a gente está usando, tem bastante gente que entra. Oi, Nice, tem bastante gente que entra que eu sei que não pinta e às vezes está procurando uma técnica diferente. Então eu gosto de explicar. Tudo que a gente usa aqui na cerâmica é a base de água, tá? Então os carimbos, por exemplo, quando a gente acaba de usar, é só lavar com água, pode pôr embaixo da torneira, eles são bons, depois a gente seca bem e guarda, tá? Então, tudo à base de água. Vilma, não é decalque, é carimbo. E esse transfer, sim, é transfer para cerâmica. Eu passei, o endereço é Zeramix, que é a loja que também tem tinta, tem todo o material para pintura, tem pincel, tem tudo. Elas são minhas parceiras, então eu sempre indico o, o arroba delas para vocês seguirem, porque tem bastante coisa bacana lá. Então, os transfers vocês encontram lá. Ó, o Juan está marcando aqui. Qual a tinta que você usa? Então, eu uso Duncan, que agora é Meiko, e uso Crisantos, ó. Essa daqui é Crisantos, e essas outras que eu estou usando, que ontem eu usei, é Duncan, e a que eu estou usando hoje também é Meiko Duncan, agora é uma coisa só. Esmalte eu uso também da Duncan, da Meiko, transparente. Basicamente o meu material é dessas duas marcas, Duncan e Crisantos. A Crisantos é uma marca australiana. A importação começou não depois da Meiko, mas é uma marca muito boa. Eu vou daqui a pouco filetar com essa tinta, vocês vão ver como é, como é boa para usar e como o pigmento é bonito. Então, é uma tinta que eu indico, que é muito boa. Eu vou fazer o filete agora das flores. Ó, então vou fazer isso em todas elas. Esse é um típico prato que vai mudar bastante a cor. A Fati Arte, está falando que é minha nova seguidora. Que bom, Fátima, seja bem-vinda. Tem muita gente nova, eu acredito que você deva fazer já cerâmica, né? Obrigada, Fátima. Fátima, eu acho. Tem muita gente da porcelana que começou a fazer cerâmica e vice-versa. O- Tem muita gente nova, isso é muito positivo, né? Muita gente jovem começando a pintar. Então, isso é muito animador, né? E aí, a ideia é justamente para isso, para pessoas novas, como, acho que é Fátima? É, Fátima lá. Como a Fátima, que não conhece, ter uma outra possibilidade, né? Fazer só mais essa, gente. Eu estou fazendo meio que rápido, só para não ficar cansativa a, a live, tá? Muito repetitiva. Eu vou fazer agora o filetinho, só vou fazer essa daqui.
Então, esse aqui é o SC 58. Como eu sempre falo para as alunas, não queiram decorar, tá? Porque não dá para decorar, tem muita cor. É uma ótima terapia, não é, Fátima? Com certeza. Até para gente que trabalha é uma ótima terapia. Eu, às vezes, chego cansada em casa, para relaxar, pego um prato. Eu gosto muito de pintar peça italiana, aí eu pego um prato bem rebuscado e fico um tempão lá. Ó, vamos fazer aqui. E aí agora a gente vai fazer os contorninhos que eu vou usar o OS. A Vânia é minha aluna aqui presencial, ela tá falando interessante. Vânia, eu uso carimbo ao contrário, né? Na verdade, a Michele, que foi quem criou esses carimbos, ela usa para porcelana. Eu uso, ela tira a tinta, eu coloco, né? É uma adaptação que eu falei, é um produto muito bacana, então eu adaptei o uso. Antes eu até usava carimbo, mas usava aquele carimbo de papelaria, e vou falar que era mais difícil de trabalhar porque ele é muito achatadinho. Então ele não tinha essa espessura que tem no carimbo, esse aqui que é próprio, né, para cerâmica, porcelana. Então ele é mais fácil. E tem bastante opção. E a própria Michelle falou para mim que elas estão desenvolvendo novos desenhos para cerâmica, que era para a gente aguardar que vinha novidade por aí. Então, tudo que é novo e é fácil de usar é gostoso, né? Então, na porcelana também já tinha usado, Vânia. Aí é até bom a Vânia falar isso. Dá para lavar bem e usar na cerâmica, tá? Só que tem que lavar, porque na porcelana a gente usa com óleo, né? É gostoso também fazer esse jogo de material. Ó, então deu tempo de fazer em todas as borboletas. Ó, isso aqui é a água, eu vou mostrar para vocês. Ó como vai ficar. Só que esse azul ainda vai ficar bem mais forte. Mas com o spray acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Isso aqui é a água, tá? Espirra de longe, não muitas vezes, para não borrar. Eu já vou aproveitar que eu tô com esse azul aqui e com o boleador pinta bolinhas. Esse pinta bolinhas é aquele que a gente, ó, esse aqui é da Condor, ele vem em 2 tamanhos. Esse aqui é do 1 ao 4, do 5 ao 8, tem vários tamanhos. Eu vou fazer as maiores. Vilma, não vou usar bisnaga hoje, eu acho que provavelmente amanhã eu vou usar. Tá? Amanhã a gente tem aula às 6, tá? A live aqui às 6. Quem é do meu clube online tem aula de manhã comigo e à noite a gente vai ter aula aqui. Ó, então com esse aqui eu vou fazer algumas bolinhas ainda para fechar um pouco mais esse fundo. Eu gosto de bastante acabamento, então eu sempre vou inventando. Aqui a gente poderia até usar a bolinha também, a bisnaguinha. É que eu quis mostrar o pinta-bolinhas para vocês. Ó, então eu fiz algumas e aqui no meio eu vou fazer também como se fosse um miolinho. Gente, importante falar para vocês. Essas bolinhas eu poderia fazer com EZ? Até poderia, desde que a gente não coloque muita tinta, senão às vezes ela frita, ela empipoca. Então, quando a gente vai fazer uma técnica que tenha bastante tinta, o ideal é usar SC, tá? Então, vão gravando aí. SC, bastante tinta, bastante quantidade, e o EZ, quando a gente quer uma coisa mais fininha, mais só pincelada. Você viu, Vânia, quanta técnica num único prato? A ideia era justamente mostrar isso para vocês.
Amanhã eu vou fazer um único de mosaico também, só que de uma outra forma. E aí eu vou fazer uma pintura. E eu não pintei nenhum dia desses. Vou fazer uma pintura pincelada mesmo. Eu sei que o pessoal também gosta de ver. Ó, então, com o mesmo pincel filete e o OS, vou fazer um contorno para dar acabamento nessa flor. Ó, então, dá para a gente usar o transfer dessa forma, tá? Ó, o filete eu também explico nas minhas aulas online a melhor forma da gente, que tinta que a gente usa, melhor forma de trabalhar. Ó. Sempre explico que é importante a gente ter esse apoio. Ó. Quando queimar, vai fazer sentido todas essas cores misturadas, elas vão integrar. Assim, principalmente eu estou vendo no vídeo, pode ser que o colorido tenha ficado, não tenha dado harmonia, mas depois que queimar, são cores que combinam entre si. Ó, vou fazer toda essa volta. Aqui, ó, estou usando o OS 185. O transfer é na linguagem decalque? Não, a gente chama de transfer paper. Decalque é outra coisa. Decalque é aquele que você coloca na água e tira, sai a película e aí a gente cola. O transfer a gente colou e puxou um papel. Depois você assiste a aula de ontem e de antes de ontem, que eu fiz passando todos os detalhes. E amanhã também eu vou fazer nesse prato de mosaico um pedacinho do transfer para como se fosse um resumão de tudo, tá? Ó, então aqui eu fiz o contorno, fiz as borboletas, ó. Então, de novo, para quem, ó, filete é tudo, né, Tânia? Ó, viram como faltava esse filete? Agora, quando a gente faz o filete, é muito importante usar pouca água, tá? Senão, às vezes, a gente borra o prato. Se eu coloco muito perto e fico espirrando várias vezes, às vezes eu formo uma poça. Fornecedor de materiais, deixa eu ver. Fornecedor, o Juan vai colocar, é a Zeramix, eles têm todo o material, acho que ele já colocou, transfer, e os carimbos também ele já marcou aqui, tá? Os pincéis Princeton eu não tenho, infelizmente são pincéis, às vezes a gente traz de viagem e acabam rapidamente. Eu agora estou indo viajar, devo trazer bastante, assim que eu voltar eu vou colocar um recadinho para vocês, tá? Ó, então, ó que bonito que tá. E eu vou fazer com vocês o torno, que eu acho que é um acabamento que falta, que é muito importante fazer nos trabalhos. Raramente eu faço peças sem esse acabamento, que é o torno. Vou pegar o torno aqui para vocês verem. Vou pegar só mais uma vez as peças que eu já tinha. Eu vou mostrar para vocês dois pratos que eu fiz na aula do meu clube online com as alunas, tá? Foi do mês passado ou retrasado. Então, eu fiz uma outra composição usando os mesmos carimbos, tá? Então, a gente sempre tem, cada 15 dias tem uma aula diferente, tá? Para quem está querendo aprender cerâmica ou mesmo melhorar na pintura, é uma ótima ideia. Ó, aqui a gente tem um torno, que é esse material que é muito importante para quem pinta. A gente usa para fazer os frisos. Esse meu é da FA Ferramentas. Vou te pedir também para o Juan marcar. Eles são também meu parceiro. E aí, ó, a gente trabalha dessa forma. E aqui tem
uma pecinha que eu giro e consigo trabalhar com ele dessa forma, virada para cá, ó, dá pra, tem gente que prefere trabalhar assim. Isso como apoio, né? Para fazer torno, obrigada, gente, eu fico feliz que vocês estejam gostando. Ó, para fazer torno eu uso com ele assim, deitado, e ele funciona para fazer friso, a gente precisa centralizar, ó, centraliza essa parte de baixo, centralizo aqui, ó, sempre dou uma medida para ver se tá certinho. Às vezes tem o prato que é um pouquinho torto, principalmente os que são feitos à mão, mas aí a gente dá uma contrabalançada na hora que a gente vai pintar. Então, eu centralizo o prato, com a mão esquerda eu só dou 2 toquinhos para que ele fique girando de uma forma contínua. Oi, Fiorella! Tem algumas alunas que estão entrando agora, porque acho que chegaram da minha aula aqui de tarde e agora entraram. Bem-vinda, gente. Só para lembrar, todas as aulas, a de terça, ontem, hoje e aqui a gente vai fazer amanhã, vai ficar no Instagram, tá? A gente não vai tirar. Então, acabem de assistir agora comigo, depois dá para rever quantas vezes vocês quiserem. A gente optou por não tirar mais do Instagram, porque fica como conteúdo para vocês. Então, ó, vamos lá. Girando com a mão esquerda, com esses 2 dedos, o ideal é que ele tenha uma velocidade contínua, tá? Eu não gosto de fazer isso, ó. Fazer, parar, fazer, parar. Eu gosto de ir com a esquerda, ir girando, girando, girando. Oi, Mônica. Prazer, gente, ter bastante gente assim essa hora assistindo. Que bom, fico feliz. Então, ó, girando com a esquerda, como disse outro dia uma aluna, falei que eu vou usar sempre essa expressão. Ela falou que é igual vitrola, aquela vitrola antiga. Esse é o braço e esse é o disco. Então, ó, o braço fica fixo e o disco vai girando. Foi a Maria Marta que falou, achei uma ótima explicação. Ó, então a minha mão vai ficar parada aqui, aí eu vou querer que fique com esse azul, eu vou encher o pincel de tinta. Existem vários pincéis para torno. Eu gosto muito desse aqui, que são pincéis para tela, tá? Não são pincéis caros, a gente compra facilmente, até em papelaria, né? A Calunga tem, são pincéis baratos e eles carregam bastante tinta. Existem outros para fazer mais fininhos, mas hoje para fazer essa borda eu estou usando esse. Esse meu é bem antiguinho, mas é um Condor, tá? Um grosso. Aí a gente usa dos 2 lados, carrega de tinta, e aí eu vou com a mão esquerda girando. Gente, tanto faz horário ou anti-horário, aí é uma questão de hábito, tá? Eu giro sempre horário. Ó, se você girar anti-horário também dá, não interfere. Então, carrego tinta, ó, apoio a minha mão direita. No começo a gente vai fazendo devagar até pegar prática, depois você pode fazer um pouquinho mais de velocidade. Mas como eu sempre explico para as alunas, o importante não é o tempo que a gente demora fazendo o trabalho, o importante é o capricho que a gente tem nos acabamentos. Então, não se preocupem com o tempo, tá? Comecem devagar, ó. Quem gosta de torno, é uma ótima ideia comprar um torno, pegar um prato e ir experimentando e treinando. Fez uma vez? Apaga com a esponjinha, começa tudo de novo. É assim que a gente pega a prática e depois, com o tempo, pinta com facilidade, tá? Então, é uma boa ideia para quem gosta. Dá para fazer peça listrada, é bem legal. Ó, então, aqui com a direita parada, eu fiz esse acabamento em cima. Eu gosto que a gente olhe a peça pela lateral e ela também esteja fechada, bem acabadinha. Eu acho que esses detalhes é o que dão diferença no trabalho. Então, aí eu deixo o pincel em pé e mão direita parada, a esquerda girando,
Eu sei que quem olha da primeira vez parece bem fácil, na hora que vai fazer, às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Mas eu gosto sempre de falar que, assim, eu faço isso há muito tempo, praticamente todos os dias, muitas horas. Então é prática, tá? Se você pegar uma vez e fizer e não ficar igual ao meu, é normal, tá? Não fique decepcionada e, não, não dá certo e não tente de novo. Que bom que você gostou, Sandra. Estou esperando você para tomar um café. Ó, então vem aqui, faço mais uma. Eu gosto de passar 2 ou 3 vezes para ficar bem fechado. Então, ó, aqui e aqui. E treino, gente. Treino, treino, treino. Ó. Exato, a Mônica tá falando que depois de algum tempo, a gente vai aperfeiçoando, né? Ó. E aí tá, ó, esse prato. Eu vou só espirrar um pouquinho aqui, para vocês verem e tirar o torno, eu acho que é. Ó, para quem não conhece, então esse aqui é o torno da FA Ferramentas, tá? É o torno que eu indico, que eu acho muito bom. Eles têm um mais baixinho, esse é o meu, é o 2 em 1, tem um de pé. Esse aqui é o que eu escolho para minhas necessidades, é o que mais me atende. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cuidado que está solto. Vou espirrar aqui para vocês verem. Ó. Depois esse aqui eu vou mostrar depois de queimado, ele vai ficar bem diferente. Vou colocar para vocês no feed, tá? Então são tons de azul, eu sou suspeita para falar. Azul é a cor que eu mais gosto, quase todas as peças têm um pouquinho de azul, sempre minhas roupas são azuis. Parede, ó, a parede está cheia de prato, pedi até para o Juan mostrar. Eu sempre, à medida do meu tempo, eu troco essa parede. Essa aqui ela vai embora daqui a algumas semanas, que eu já tô com outra na cabeça. Vou fazer uma agora todinha de pratos italianos bem rebuscados. Mas, ó, é legal ver a parede, sempre tem um monte de técnica diferente. Pedi para o Juan mostrar um pouquinho para vocês verem. Grande parte, ou 2 ou 3 desses, são também do clube. São peças que eu ensino no clube. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui foi do clube. Esse foi do clube. Então, esses 2 são pratos que eu ensino na minha aula online. Quem quiser, tiver curiosidade para saber sobre o clube, manda uma mensagem e aí a Thalita explica direitinho como funciona, mas é uma ótima opção para quem quiser exercitar. Principalmente para quem não é de São Paulo, a gente manda os riscos em PDF, eu mando toda a listinha de material, tem uma forma da aula, vocês conversarem comigo da mesma forma que vocês estão fazendo agora. Então, para quem quiser aprender ou melhorar a pintura, o clube é uma ótima opção. Ficou bonito, né, Vânia? A Vânia é minha aluna do clube online e presencial. Quando você vier, vai estar queimado para você ver, Vânia. Mas eu vou colocar ali também, depois no feed, para vocês verem. A gente tira sempre uma foto antes e depois, para a gente ter uma ideia de como ficou. Quer fazer todos, né, Fiorella? Dá vontade mesmo de fazer um de cada. Eu sempre estou instigada de fazer pratos novos, projetos novos. Não tem fim, a cerâmica é muito gostoso. Ó, então é isso. Agora eu vou passar 2 mãos de esmalte. Eu normalmente deixo secar bastante, às vezes de um dia para o outro, para não borrar, tá? A gente passa com cuidado, com um pincel próprio, para não borrar. E aí eu passo 2 camadas de tinta, vai para o forno a 980 graus, que é a temperatura que eu uso para queimar as peças de baixo esmalte. A gente faz aqui alta temperatura também, mas esse aqui é
baixo esmalte. Samanta, que é minha aluna, tá aqui, adorei, que bom. Sandra, vem me visitar. Bom de fazer, bom de usar. Exato, dá para fazer jogos de outras peças, com outras combinações, né? É como eu falo, é só uma sugestão de cores, de, de peça, vocês podem adaptar em outras peças, com outras cores, mas a minha ideia é sempre passar a técnica para vocês. Então, aqui a gente fez os transfer, os carimbos, e aí vocês podem usar a imaginação de vocês. Tem gente que gosta de fazer exatamente igual, tem gente que gosta de inovar. Então, a minha ideia aqui é deixar uma sugestão da técnica, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida? Ou sobre ou sobre essa técnica, ou qualquer outra pergunta? Vamos aproveitar uns minutinhos aí, finais, pra eu ver se alguém tem alguma dúvida. Ó, gosto sempre de falar. Guardem as tintas, gente. Ó, abre o vidrinho, guarda, que as tintas, ó, além de serem caras, são muito boas pra gente jogar fora, tá? Obrigada, Vicente. Vicente é meu primo, tá sempre assistindo as lives prestigiando. Acho que alguém tem dúvida? Acabou de entrar aqui, gente, o Guilherme é o dono da loja, da fábrica das peças que eu vendo. Acabei esquecendo de falar. Vou pedir para o Juan marcar, ainda tem bastante gente vendo. Onde eu compro as peças, ó, todas essas a maioria das peças aqui do ateliê são da Corban Cerâmicas. Então, quem quiser uma opção de peças, tá aí, ó. Corban Underline Cerâmica. Olha lá. Corban Underline Cerâmicas. Agora ele entrou com o perfil. Põe um nome para mim, Guilherme, ou então o Juan já está marcando. Então, ó, gente, ainda tem algumas pessoas. Quem quiser comprar peças, eu tenho aqui para vender. A gente é parceiro, eu e o Guilherme, e o Gabriel da Corban, mas eu também gosto sempre de indicar, porque eu sei que tem bastante gente de fora de São Paulo, e eles entregam para o Brasil inteiro, e tem uma quantidade maior, porque eles são fabricantes, então eu sempre indico os meninos aqui, a gente chama carinhosamente os meninos da Corban. Então, ó, quem estiver começando, tem bastante gente nova, uma peça que eu sempre indico. Tem uma qualidade bem bacana. São peças queimadas para 980. Eles estão também fabricando algumas coisas em alta temperatura. Quando tiver peças novas em alta, a gente vem aqui para mostrar. É duro porque eu não enxergo sem óculos, eu fico, põe e tiro o óculos, vamos ver. Obrigada, Mara. Obrigada. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que eu explico com clareza, porque é o que eu mais gosto de fazer, é dar aula. Eu gosto de pintar, mas eu gosto muito de dar aula. Então, eu fico muito satisfeita quando eu percebo que as pessoas eu consigo passar o que eu quero. Olha lá, o Guilherme está falando que mês que vem vai ter bastante novidade. Eles vão ter peças de alta temperatura, então vamos aguardar. Eu estou aguardando as minhas para fazer os modelos e mostrar para vocês. Aí, quem sabe a gente faz uma outra live, Guilherme. Vamos fazer uma live juntos. Já fiz, inclusive, uma live na fábrica deles, mostrando todos os detalhes. Também essa aula está no meu clube online, tá bom? Mas a gente pode fazer uma outra com as peças de alta temperatura que estão fazendo muito sucesso. Eu postei ontem, eu estou sem nenhuma aqui hoje, mas eu tô fazendo bastante peça de alta. Não, não tem nenhuma aqui. Eu tenho acho que uma manteigueira. Deixa eu ver se ainda dá tempo de mostrar. Tem lá na estante. São peças de alta temperatura e são um pouco mais fortes, têm uma cara mais rústica, então também são muito, muito bonitas. Essa que eu vou mostrar para vocês,
Não é dos meninos, mas eles vão ter da Corban Cerâmica. Mas eles também vão ter, que é a mantegueira francesa. Mas eles vão ter pratos, vão ter tigelas, então a gente vamos fazer uma live com as peças novas deles, tá bom? Eu gosto muito de ter sempre novidade, produto diferente, com gente que é parceira, por exemplo, a Michele Moisés é uma parceira nos carimbos. Na verdade, eu comprei, gostei e aí estou repassando para vocês, tá bom? Conhecimento, eu falo que é igual receita, né? Tem receita de bolo, tem que passar para frente, não dá para ficar guardando só para gente. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Amanhã vai ter aula às 6 horas. A live aqui no Instagram às 6 horas. Quem é do Clube Master tem amanhã aula ao meio-dia. Então é isso. Olha lá, a Lígia está falando que gosta das peças da Corban. Quem é minha aluna há um tempão, eu sempre indico os meninos por aqui, tá? Porque só falar a última coisinha. As peças, gente, para quem é novo, entraram algumas pessoas novas, não são peças, são peças que têm que ir para o forno, tá? Não são só porque elas são bonitas e elas têm que ir para o forno e aguentar 980 graus no mínimo. Por isso que a gente usa essa tinta, tá bom? A Samanta vai estar amanhã nas 2 aulas. Isso mesmo, Samanta. Obrigada. Samanta sempre está me prestigiando. Então é isso, gente. É, boa noite. Eu espero todo mundo amanhã às 6 horas para a gente encerrar e fazer esse prato de mosaico que eu falei para vocês, com um pouco de cada técnica. Vai ser bem legal. Um beijo. Obrigada para todo mundo que ficou até agora. E até amanhã. Espero por vocês.